Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC oferecido pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Hoje nós trataremos de um assunto bem próximo ao nosso dia a dia. Falaremos de estratégias de ensino, objetivos e feedback. Ele terá uma característica um pouco diferente, será um ATPC mais curtinho. E se você, caso queira se aprofundar em algum assunto, se por acaso alguma coisa for muito rápida, basta você pausar o vídeo e fazer as suas anotações, ok? Não importa se nós estamos nesse tempo de ensino remoto ou não. Esses conhecimentos que trataremos no dia de hoje servirá para as duas situações, ok? E eu vou convidá-los a caminhar conosco para nós pensarmos a respeito de alguns assuntos. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender onde é que nós estamos e o que a gente tem feito. Nós vamos relembrar algumas coisas para a gente entender a situação em que nós estamos, para depois avançarmos. O que temos feito nesse tempo de ensino remoto? Estamos usando as ferramentas que estão disponíveis para nós. Muitos de nós estamos usando o centro, as aulas que são postadas no centro de mídia. E estamos também, pautado nessas aulas, a gente tem utilizado o caderno do aluno. E também temos utilizado o Classroom para a postagem e envio de atividades aos alunos. E, além disso, alguns professores também, e escolas e coordenadores usam o blog da escola para postar essas atividades para que o aluno lá de sua casa tenha o acesso. Há professores que têm o seu próprio blog. E para o envio de atividades, a escola está, assim, procurando outras alternativas, porque nem todos têm acesso ou facilidade por inúmeros motivos. E estão utilizando o WhatsApp para envio dessas atividades, utilizam o Google Meet, outro Zoom, e tem outras também ferramentas e plataformas que estão sendo utilizadas para serem usadas nesse contato entre professor e aluno. E não esqueçamos que tem alunos que não têm acesso a essa tecnologia por muitos motivos, e nós, professores, estamos enviando essas atividades impressas, que a escola marca um dia, a criança vai até lá, pega essas atividades, as orientações e tudo mais. Ok, é isso que nós temos feito. No primeiro bimestre, nós tivemos que aprender a utilizar essas ferramentas, e não só vocês aí, como nós aqui no Núcleo Pedagógico também. E aí nós chegamos no segundo bimestre e temos a intenção de que esses alunos, desde sempre, que eles assistam às aulas pelo aplicativo e respondam às questões contidas no caderno do aluno. E essa é a nossa primeira intenção, e é aquilo que está mais próximo de nós. Entretanto, nem todos estão conseguindo corresponder a estas expectativas por inúmeras razões. São as razões familiares, sociais, psicológicas e financeiras. E a escola está indo atrás, tentando solucionar da melhor maneira possível, porque algumas coisas fogem de nossa governabilidade. E aí o que a escola tem feito? Está buscando as parcerias, as coisas que nós temos em mãos. Está sendo realizado a busca ativa. Os professores mediadores e os vice-diretores estão sendo fortalecidos e tendo instruções a respeito do Conviva para as questões de conflito e etc., coisas que correspondem a essas necessidades. E também tem o Inova, que nós temos as aulas eletivas, que
as crianças e os adolescentes gostam muito dessas aulas. E é isso que está sendo feito. Mas nós não podemos nunca nos esquecermos de que o nosso objetivo essencial é nos preocuparmos com o ensino e com a aprendizagem. Mas para a gente ensinar, a gente tem que estabelecer uma direção para a aprendizagem. O que nós queremos? Não nos esqueçamos que neste período nós temos que ter muito claro em nossa mente o que nós queremos. São as aprendizagens essenciais. Quando a gente prepara uma aula, a gente tem que ter claro o que nós queremos com aquela atividade. Mesmo aquela enviada por meio impresso ou aquela que você está desenvolvendo por meio de uma videoaula, não interessa. Mas é necessário que tenhamos claro qual habilidade que a gente quer. Ao tratar de habilidades, o que nós queremos? Que eles adquiram uma nova habilidade? Que eles desenvolvam uma habilidade? Ou que eles consolidem? Mas isto não basta. Às vezes, nossa intenção é que eles desenvolvam estratégias de como ler um texto. Só que para ler um texto, são mobilizadas inúmeras habilidades. Mas se a gente quer que apenas eles estudem, mas estudar também requer a mobilização de várias habilidades. Que eles pesquisem, não basta eu dizer pesquisem no livro tal e dar um tema. Não, às vezes a gente precisa ensiná-los a pesquisar e é necessário mobilizar várias habilidades. Ou será que queremos que ele realize um experimento? Também é necessário o passo a passo. Ou a gente quer que ele observe detalhes de um cenário, de um quadro, de um filme. Mas é necessário ensinar como fazer. Ou apenas nós queremos que ele participe ativamente para que ele adquira um comportamento ou mude um comportamento. É necessário estar claro em nossa mente o que desejamos ao criar esta aula, elaborar esta aula ou o envio desta atividade. Ok. Bem, entre nós termos várias plataformas disponíveis, usando as tecnologias que nós damos conta de utilizá-las. Nós tivemos nesse período todo aprendendo o que nós conseguimos fazer, aquilo que está disponível e aquilo que nós conseguimos fazer. Além disso, nós, nesse caminhar, desde o tempo do início do isolamento social, nós também temos tido ATPCs oferecidos pelo Centro de Mídia, que nós temos acompanhado. Nós também temos os ATPCs também oferecidos aqui pela Diretoria do Ensino. E muitas lives de inúmeros temas. Agora é momento da gente dar uma paradinha para pensar. Então vamos lá. Vamos dar uma relembrada sobre os ATPCs formativos oferecido por esta diretoria. Nós já tivemos orientações gerais, nós tivemos o tema avaliação formativa, nós tivemos vários temas relacionados à educação especial, aprendizagem contextualizada, ferramentas digitais parte 1 e parte 2, as diversas linguagens no processo de ensino-aprendizagem e nova educação na prática. Qual desses lhe despertou interesse? Ou qual desses
você, naquele momento que você estava ouvindo, assistindo, você disse, isso me interessa, isso está de acordo com aquilo que eu consigo fazer. Aí isto me deu clareza. Então é necessário a gente ver, diante de tantas informações, selecionar aquela que corresponde às nossas expectativas e às nossas possibilidades. E as possibilidades dos alunos também. Então vamos lá. Transformando informação em conhecimento. Nós já dissemos isso inúmeras vezes de nossos alunos. Eles têm informação, mas é necessário que eles aprendam a transformar essa informação em conhecimento. Então, o que nós recomendamos nesse momento é selecionar das inúmeras estratégias de ensino apresentadas até o momento, quais delas se adequam aos seus objetivos de ensino, que nós falamos ali num slide anterior. Então, vamos lá. Neste andar, neste caminhar, o que nós desejamos quando nós elaboramos as nossas atividades? Que os alunos correspondam, que ele seja participativo quando a gente envia as atividades ou quando a gente faz as nossas videoaulas. E uma coisa que nós queremos, não só nesse momento de ensino remoto, mas no ensino presencial também, que os alunos sejam corresponsáveis pela própria aprendizagem. Uma estratégia de ensino seria ter clareza, como já foi dito desde o começo desta apresentação, nós termos clareza de nossos objetivos. E é aí que nós vamos nos atentar para isso. Não querendo ser repetitiva, mas serei, os objetivos de ensino estreitam o foco dos alunos. Mas o que isso está querendo dizer? Que nós devemos comunicar os objetivos da aula, da videoaula. Não só nós temos que ter clareza daquilo que nós queremos, mas também devemos apresentar ao aluno qual é o objetivo da nossa tarefa. Quando a gente faz isso, o aluno ele fica de antemão sabendo exatamente o que é esperado dele. Mas aí, uma outra coisa que nós também devemos pensar sobre objetivos. Quando enviamos as tarefas, nós queremos que os alunos se concentrem apenas em tarefas ou nós queremos, neste período, que eles devem se concentrar em seus entendimentos? Vamos imaginar que nós não queremos apenas que os alunos cumpram tarefas, mas sim que eles aprendam. Quando elaboramos uma atividade, o objetivo nosso, quando ele está tendo em vista o desempenho, é bom que a gente comunique isto ao aluno. Um objetivo sempre diz o que se espera que um aprendiz consiga fazer. E o objetivo, às vezes, descreve o produto final ou o resultado final. Ao final desta atividade, ou então ao longo de 2 ou 3 aulas, o produto final será a criação de um website. Ou então a escrita de uma notícia no jornal da escola. Ou então a apresentação do resultado de uma pesquisa que você realizou ao longo de um tempo. Este é o resultado final. Então, o aluno tem clareza o que se espera, qual será o produto final. Só que no meio deste caminho, há algumas outras coisas que precisamos nos atentar. Um objetivo deve levar em consideração as condições. Um objetivo sempre descreve as importantes condições, se há, sob as quais o desempenho deve ocorrer. Não é apenas fazer pelo fazer.
Por exemplo, na questão do website. O que você precisa saber para construir um website? Quais são as habilidades necessárias para se construir um website? Então, haverá uma aprendizagem no decorrer deste processo. Por exemplo, o menino precisa saber o que é um HTML, o que é um link, como gravar, o que gravar, como selecionar, quais são os temas. Então, é necessário acompanhar esse desenvolvimento, este fazer, para que no meio do caminho a gente possa orientá-los. O que é necessário a gente se aprofundar mais? Então, seria bom que o aluno soubesse ou estimulá-lo a pensar o que é que eu não sei sobre o website e o que é que eu preciso saber. Então, é possível ensiná-los neste processo e acompanhar. Um objetivo também deve levar em consideração os critérios. Sempre que possível, um objetivo descreve o critério do desempenho aceitável, descrevendo a qualidade que o desempenho de um aprendiz deve ter para que ele seja considerado aceitável. Não é apenas fazer o website por fazer, não é apenas apresentar um podcast, não é apenas escrever uma notícia do jornal. Não, é necessário dizer, quando você entregar este website, esta notícia, esse experimento, serão observados tal coisa e tal coisa. Você levou seria necessário a gente orientar o aluno. Observe se você, na notícia, contemplou os vários elementos essenciais da notícia. Ela é atual? Ela é pertinente? Ela é clara? Então, esses são os critérios. Dá para colocar inúmeros critérios? Não. Selecione apenas alguns. Bem, nós acabamos de ver quais são as características que um objetivo deve prever. Repetindo, focalizado no desempenho, nas condições e nos critérios. Vamos avançar. Bem, tivemos todos esses cuidados ao pensar em nossos objetivos e comunicá-los aos alunos. Imagine uma situação em que está ocorrendo todo este caminhar. O produto final ainda não veio em suas mãos, mas é possível você acompanhar o processo. E agora nós vamos falar de feedback. Ele relaciona-se à qualidade do desempenho do aluno. Vamos lá. O feedback, ele pode ser corretivo. Ele proporciona aos alunos uma explicação do que está fazendo, que é correto, e do que estão fazendo não é correto. Seja na situação presencial ou remotamente, o feedback ele tem que acontecer. Alguns feedbacks vocês reconhecerão, que são aqueles testes que nós fazemos para verificar se o aluno aprendeu ou não aprendeu, ou para diagnosticar, ou para fazer um plano futuro. Se um teste ele é feito para apenas verificar se o aluno aprendeu ou não aprendeu, a possibilidade de ele desenvolver, de aumentar o seu desempenho, o efeito é negativo. Mas, se caso realize um teste e você apresenta as respostas corretas, a possibilidade, o aumento do desempenho neste caminhar tem um efeito moderado. Mas, se explicar sobre o que é preciso e o que é impreciso, pedir para os alunos continuar trabalhando em uma tarefa até terem êxito, parece melhorar o desempenho. Então,
vamos tomar na questão de produção textual. Nenhum texto ele vem já pronto, perfeito. É necessário dar a oportunidade para o aluno refazer esse texto, melhorar esse texto, mas segundo as indicações do professor. Melhore aqui, melhore ali. Não dá para ser perfeito, mas observe este ponto. Talvez na organização de um texto, talvez na ordem cronológica colocada no texto, e assim por diante. Lembram-se que nós falamos lá atrás que o objetivo deve estar previsto os critérios, e esses critérios devem ser apresentados aos alunos? Então vamos lá, é isso. O feedback ele deve estar relacionado ao critério que já foi apresentado lá no início da tarefa. É dizer aos alunos onde eles se situam em relação a um alvo específico de conhecimento ou habilidade. Isso tem um efeito mais eficiente sobre a aprendizagem. Mas quando ele está referenciado pela norma, e o que significa isso? Informa aos alunos onde eles se situam em relação aos outros alunos? É ineficaz. Não haverá. Esse feedback é improdutivo. E o feedback? Há uma possibilidade de os alunos mesmos fornecerem o feedback entre eles. Nessa situação, os alunos monitoram efetivamente seu próprio progresso enquanto a aprendizagem acontece. Já fiz isso inúmeras vezes e tem efeito positivo mesmo. Por exemplo, numa troca de redações entre os alunos para que sejam lidas e anotações sejam feitas pelos colegas de acordo com um critério previamente estabelecido. Deve-se avisar o aluno, olha, nós trocaremos as redações e nós observaremos se foi feita a paragrafação. Ou se os períodos são curtos ou longos. Ou se as conjunções estão colocadas corretamente. Não dá para nós observarmos tudo. E eles também, quando as redações de seus colegas chegarem em suas mãos, eles sabem exatamente o que devem observar. Este feedback entre alunos, a minha experiência diz que, de fato, este feedback entre alunos é extremamente positivo. Uma outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é sobre a oportunidade de realizarmos esse feedback. Aquele que é dado imediatamente após uma situação, tipo teste, tem um melhor efeito. Você apresentou, ou naquela aula o objetivo era apresentar um conceito ou iniciar a construção de um novo conceito. E para você verificar se você avança ou não, realizar um teste imediatamente após esta apresentação tem um efeito muito positivo. Então, a oportunidade de saber quando realizar esse feedback também vai nos auxiliar a desenvolver ou para melhorar o desempenho de nossos alunos. Então, fizemos todo este caminhar, nossa atenção foi toda voltada aos objetivos de uma tarefa e como realizar o feedback. E aqui nós vamos dar uma paradinha e propormos um desafio a vocês. Neste seu caminhar como professor, você já enviou inúmeras atividades. E aí a gente vai propor o seguinte: retome uma aula
ou grupo de aulas para repensar. Nos objetivos, olhe para aquilo que você já criou. Quando você criou aquela atividade, quando você intencionava que seu aluno realizasse um podcast, um experimento, uma gravação, o que você pretendia? Que ele realizasse uma tarefa ou você estava focado no desempenho do aluno, na aprendizagem dele de A, de B ou de C? E esses objetivos, eles foram apresentados aos alunos? E esses objetivos, diz o que se espera do aprendiz consiga fazer? Ou não. E diz o que é necessário saber durante o processo? O aluno teve que se aprofundar em alguma coisa, melhorar, pesquisar durante esse processo? Ele diz que o desempenho de um aprendiz deve ter para que ele seja considerado aceitável? Não é tudo que a gente vai aceitar. É bom a gente ter foco. E quanto ao feedback? É uma forma de teste? É dada a resposta? Ou há orientações para que continue trabalhando em uma tarefa a fim de melhorar o desempenho? Ele é pautado na norma? Ou é referenciado pelo critério? O feedback é oportuno? Há possibilidade de os alunos fornecerem feedback entre si? Então, aqui está o nosso desafio. Bem, este ATPC teve a intenção de trazer informações úteis para o dia a dia nesse tempo de ensino remoto e em breve será um ensino híbrido. Às vezes a gente vai ensinar remotamente, às vezes presencialmente e claro, nós retornaremos às salas de aula ao ensino presencial algum dia. Nenhuma dessas informações elas são descartáveis. Elas se adequam a qualquer momento. Então fica aqui. Nós agradecemos por vocês estarem aqui conosco. Esta foi a primeira parte deste tema. Num próximo ATPC daremos continuidade, ok? Pedimos que vocês avaliem este ATPC por meio do QR Code e também na página de nossa diretoria você poderá também fazer essa avaliação. Obrigada, até a próxima!